Muito boa tarde, Brasil. A gente permanece um pouco no mundo político porque tudo tem a ver com política. Mas enquanto o mundo está aí debatendo quem meteu a mão em quem e quem roubou quem pegou dinheiro de propina de quem, né? Enquanto se coloca um movimento como se fosse um combate entre juiz e o cidadão que está depondo, esquecem de assuntos outros que também deveria chamar a atenção de todos nós, todo dia e outro dia também. Você já parou para pensar na questão da violência na área da criança, do adolescente? Existe no Senado Federal, né? Já está em vigor uma CPI, né? Falando exatamente de maus tratos infantis. Quantas linhas você leu no jornal que você lê todo dia? Qual matéria que você viu na televisão onde você assiste todo dia, às vezes 2, 3, 4 noticiários? E eu me coloco como réu, confesso aqui também, né? De que também não falei deste assunto aqui ainda tão recentemente, embora trate dele quase sempre. Nós vamos dedicar o programa de hoje, ao invés de ficar aí pensando em outras coisas, exatamente para falar sobre isso. Estou recebendo 2 convidados, um deles estava comigo ontem e eu o intimei para que estivesse hoje também, né? Mas começa aqui com a nossa visitante, a Patrícia Afonso. Ela é uma advogada, né? Tem formação também em História e Geografia, musicista, conservatório musical, né? Eu vi alguma coisa aqui também na área da religiosidade, sim, né? Você tem mais alguma coisa aí? Fala para mim o que é. Deus, amém. Capelã, lembrei agora. Capelã, sim. Capelã. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Durante 21 anos trabalhei como capelã no Hospital das Clínicas e Deus nos usou muito lá. Como eu toco, então nós íamos com um grupo de jovens cantar para os pacientes, falar do amor de Deus através da música, e Deus nos usou poderosamente ao ponto de muitas vezes pessoas que estavam em coma voltarem do coma na hora que estávamos cantando. Eu acho isso maravilhoso, é muito abençoado esse ministério de capelania hospitalar. Eu estava vendo a alegria outro dia das nossas crianças com câncer, né? Acho que foi a polícia militar, levou eles para passear no lago, né? E ver barco e ver outros. Mas que, meu Deus, assim, vai sarar, com certeza, né? Meu Deus, que coisa boa. Também conosco hoje, mais uma vez, né? De novo, meu quase freguês aqui. Aliás, eu aqui, freguês não, porque quem convida sou eu o tempo todo. Dr. Paulo Fernando, né? Advogado e que milita na área, dentro do Congresso Nacional, agora mais frequente dentro do Senado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Celso. Alegria estarmos aqui novamente. E hoje, um assunto muito importante, que é a questão da CPI dos maus tratos infantis, que foi liderada, capitaneada pelo senador Magno Malta. Tá bem. É de suma importância. Nós vamos falar então dessa CPI, nós vamos falar desses maus tratos das nossas crianças. Existem N formas também de maltratá-las. Eu vou falar disso, mas dentro de um minutinho só, né? Já se prepara que eu quero saber o que você veio fazer em Brasília, tá bem? Ok. Um minutinho só, até já. Bem, abra essa geral aqui, né? Deixa eu fazer um registro aqui. Eu falei Patrícia Afonso, perdão, tá? É Alonso. Alonso, né? A-L-O. Lá vem da Espanha. Da Espanha. Né? Os Alonsos. Granada. Né? E o Paulo Fernando comigo aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre maus tratos infantis. Tem uma CPI acontecendo no Senado, né? O Paulo já mostrou que é através de uma intercessão aí do Magno Malta, nosso senador, e tudo mais. Coloca aquele primeiro vídeo aí, né? Onde se mostra o tipo de agressão com a criança, e é coisa que vem lá de trás, viu? Não é coisa de agora, não. Você vai ver uma imagem, por exemplo, que é dos tempos ali, eu acho que do Vietnã ou coisa semelhante. Coloca aí, por favor.
precisa nem palavras para poder dizer um negócio e mostrar um negócio desse. É verdade. Foi um motivo assim que te trouxe a Brasília aí? Sim, até pior do que isso. É mesmo? Sim. O que você chama de pior do que isso? Em agosto do ano passado, eu sou advogada, especialista na área da família. E através das redes sociais eu pude captar um grande número de informações de famílias que estavam passando por maus tratos, crianças sendo maltratadas dentro das suas próprias casas, crianças sofrendo abuso sexual dentro das suas próprias casas, aqueles que deveriam estar cuidando e protegendo-as estavam abusando delas sexualmente. Meu Deus. E o que ocorre? Em 2010, quando o senador Magno Malta acabou a CPI, entregou a CPI da pedofilia, em 2010 criaram uma lei para institucionalizar a pedofilia intrafamiliar. Então, o que acontece? As crianças estão ainda, né? Eu creio que através dessa CPI nós vamos poder elucidar melhor o que está acontecendo dentro do judiciário brasileiro. As crianças estão sofrendo maus tratos, as crianças estão sofrendo abuso sexual, mas tudo é falsas memórias. Tudo que as crianças falam é falsas denúncias. Há uma ideologia por trás dessa matéria. Mente, Patrícia. E eles dizem que as crianças elas são manipuladas por aqueles que estão cuidando delas a falarem contra aqueles que estão abusando. Por causa disso, através dessa lei, em muitos casos, há inversão de guarda. E nessa inversão de guarda, as crianças vão morar com os abusadores. É tão séria a situação, é tão caótica a situação, que temos casos de crianças autistas que sofreram abuso sexual, que o irmãozinho contou que viu essa criança sofreu abuso sexual. E por causa da resistência do guardião que tem a guarda dessa criança, que cuida dessa criança e faz a denúncia e a protege, essa pessoa responde o processo, é tirado dela, essa criança autista está indo para a mão do abusador e essa pessoa que protege vai fazer tratamento psicológico. Na realidade, o que a gente está vendo hoje no Brasil é que a psicologia é a pilaça dessa lei e a psicologia está servindo como um canal de reprogramação social para que a sociedade aceite esses maus tratos que o senhor viu no vídeo, para que isso que a gente viu seja uma coisa normal daqui a uns anos, que a gente não tenha mais a sensibilidade de ver e se condoer. Eu tentei alguns vídeos sobre maltratos infantis. Eu não tive, dos que eu vi são muitos. Se você colocar isso na internet, você vai ver aos borbotões. Eu não tive coragem de separar um para colocar aqui. Né? Espancamentos, né? Os acariciamentos que acontecem quase sempre dentro do próprio lar, dentro do âmbito da família, né? Mas também me lembrei agora de um psicólogo do nosso Tribunal de Justiça aqui, do Distrito Federal e Territórios, que esteve comigo há algum tempo atrás, já faz bem tempo. Ele disse uma das coisas que eu achei maravilhosa: criança não mente. Sim. E é lógico e evidente que um psicólogo infantil que trabalha na área da justiça tem o seu jeito, né? De conduzir a criança sem que ela se apavore, sem que ela tenha temor e fale a verdade. Sim. Estão fazendo exatamente o contrário? O contrário. Nós estamos numa televisão cristã. Então, eu também sou evangélica, sou cristã, e nós acreditamos, por exemplo, como igreja, que uma criança só pode ser batizada quando ela chega na idade da razão. Não é verdade? O que ocorre hoje é que as crianças pequenas, da primeira infância, de 1 a 7 anos, que sofrem abuso, elas contam o que elas sofrem. Ou seja, elas estão contando exatamente o que elas passaram, porque eu entendo que é impossível você colocar na cabeça dessa criança uma ideia e que ela conte exatamente, detalhadamente, coisas íntimas que só pode ocorrer entre um homem e uma mulher e que ocorreu com ela, criança, e ela contar com tanto requintes de detalhe e dizerem que isso é falsas memórias. Paulo, o que a gente faz para sair de uma dessa, hein, Paulo? Porque, poxa vida, a partir do momento em que você coloca a criança como se ela estivesse inventando que está sendo agredida, né? E aí, neste caso, fisicamente, sexologicamente falando, né? Meu Deus do céu, cara.
É uma questão de procedimento judicial, porque na maioria das vezes há um inquérito policial, há um processo nas varas criminais e, paralelamente, obviamente, aquela mãe que era casada com um abusador não quer ficar com ele. Então, tem as ações na vara de família que tramitam de maneira concomitante. E aí que veja que coisa absurda. Os advogados do pai estuprador alega que está sofrendo alienação parental, a justiça concede o direito de guarda, tira da mãe, que está cuidando da criança abusada, e ela vai para a guarda do pai abusador. De tal sorte que isso é um absurdo. Há necessidade do Poder Judiciário estar melhor equipado em relação a essas questões psicossociais. Nós temos profissionais na área de psicologia que realmente vejam o problema da maneira que ele é e, obviamente, também o Ministério Público agir no interesse primeiro da criança. É interessante que a abordagem é sempre o interesse do pai abusador ou daquela mãe. E nunca ninguém olha para o interesse da criança, o que é o melhor para a criança. E isso também será um dos objetos de análise da CPI dos maus tratos infantis. Até porque eu acho que a criança está em primeiro lugar, não está? Sim. Inclusive, até juridicamente falando, não é, inclusive, doutora? Né, doutor Paulo, o ECA já prevê que, havendo a questão de guarda compartilhada, a questão que não há um consenso, que fosse ouvida, tratado esse caso em várias da infância e juventude. Só que muitos juízes, eles trazem da vara da família, eles trazem essa responsabilidade e não declinam para que o processo vá para a vara da infância e juventude. Eu acho que é um dos aspectos que a gente precisava brigar para isso, não é, doutor Paulo? Sem dúvida nenhuma, e no final da CPI, no relatório, né, poderá ser apresentado sugestões de mudança na legislação, tanto no ECA ou até mesmo no Código de Processo Penal, para que possa enquadrar isso da melhor maneira. Porque na vara da infância e juventude a gente olha com a lupa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto que quando a gente está falando desse tipo de problema na vara da família, a gente está tratando de um litígio de homem e mulher, marido e ex-esposa, ou ex-marido e ex-mulher, né? Então, eu creio que esse tipo de problema nós temos que passar para a vara da infância e juventude. Mas isso acontece, eu vou dar um exemplo aqui, quer dizer, numa separação onde a mulher sabe que o marido andou abusando sexualmente dos filhos. Talvez não tivesse tido coragem de denunciá-lo ou coisa que o valha, né? Porque isso acontece muito. Mas está buscando uma separação para evitar esse tipo de coisa. Se esse pai for à justiça e disser que a mãe está colocando esses filhos contra ele, e a justiça dá um ganho de causa para ele continuar com essas crianças e, consequentemente, com o abuso. Pelo que você acabou de dizer, isso é passível de acontecer. Acontece, e de arrodo no Brasil. Mesmo porque também essa lei só existe no Brasil. Por incrível que pareça. Só nós fazemos Só nós. Nós temos isso, nós temos a urna eletrônica. Só no Brasil que acontecem essas aberrações jurídicas. Agora, o grande problema da lei da alienação parental é que ela vem de um histórico extremamente comprometedor. Porque a lei da alienação parental, ela vem dos estudos de Richard Alan Gardner, que ele foi um médico americano e que ele trabalhava como assistente pericial para defender pais pedófilos. Então, como que ele ia fazer esses laudos periciais? Foi aí que ele desenvolveu a síndrome da alienação parental. Por quê? Porque as crianças, ao serem abusadas, é claro que ela não quer, ela rejeita o abusador. Claro. Né? E ele falou que, como que o Richard Gardner transferiu essa tese? Dizendo que esse comportamento da criança de não querer conviver com o abusador seria porque a pessoa que defende a criança fez a cabeça da criança contra o abusador. Por isso que a criança não quer conviver com ele. Nessa busca de vídeos para que a gente pudesse alimentar o nosso programa, eu vi um vídeo, acho que é do Ministério Público Federal, que mostra exatamente o temor da criança para com o abusador. Sim. E num simples gesto de mão, você não vê nem a criança nem o abusador, né? É interessante, esse vídeo fala que o abuso sexual da criança marca ela para toda uma Sim. vida. Coloca esse vídeo aí para mim, por favor. Abuso sexual infantil. Marcas para a vida toda. Denuncie, Disque 100 ou entre no site do Ministério Público Federal e denuncie a pornografia infanto-juvenil na internet.
O Disque 100 funciona, Paulo? O Disque 100 é um programa do governo no âmbito dos direitos humanos que não abriga apenas as questões do abuso sexual à criança e adolescente. Tem outras áreas também. Sim. É uma iniciativa louvável, mas ela não está ainda aparelhada suficientemente, inclusive em questão de gestão de pessoas, para atender todos os casos, né? Porque muitas vezes, por falta de uma maior investigação, ou provas documentais, periciais, muitas vezes as denúncias são arquivadas, não é? O que é, obviamente, uma coisa lamentável. Mas, evidentemente, quando a família coloca um adesivo no seu carro, diz que 100, se tiver ali um abusador no prédio, no colégio, né? Ele já fica atento, aquela família está prestando atenção. Então, é sempre importante divulgar por meio de adesivo, de camisetas, nas redes sociais, o Disque 100. Porque o abusador está muito mais próximo que imaginamos. Pode ser o motorista da van, pode ser o professor, né? Pode ser alguém na igreja, na catequese, né? Pode ser um parente. Então, se aquela pessoa percebe que a família está atenta, ele obviamente acaba se afastando. Caramba. Eu já conversei com alguém do interior e que me disse que ligaram em caso de violência contra a mulher e de que houve algumas ligações por Disque 100, né? Que lá consideravam uma coisa meio normal, né? O fulano bater na fulana era a coisa mais normal do mundo. Mas houve um chamado de Brasília para que se solucionasse o problema lá. E aí pegaram para valer. E o Ministério Público, inclusive, daquela região, foi até essa cidade e começou a tomar providências. Exatamente. Inclusive, ainda essa semana, o Senado aprovou, em primeiro turno, né, a questão do estupro ser agora imprescritível. Foi Achei votado em primeiro turno, né? Isso. Praticou, também, vai responder pelo resto da vida. O senador Magno Malta foi o relator da matéria. Isso é muito importante, porque muitas vezes a criança, adolescente naquela idade, não tem coragem de denunciar até a própria família. E agora, sendo imprescritível, pode demorar 5, 10 anos, poderá vir à baila novamente essa questão. Eu não sei, Patrícia, se você conheceu o doutor Guilherme Shelby. Sim, já ouvi falar. Já ainda não tive a oportunidade de conhecer. Guilherme é um procurador, né? Isso. De vez em sempre ele me dá a alegria de recebê-lo aqui, né? Dentro né? Anda o Brasil quase todo, né? Como procurador trabalha aqui, mas anda fazendo palestras no Brasil inteiro. Ele tem cartilha sobre abuso da criança, ele tem filmetes sobre isso, sabe? E ele explica de maneira simples e objetiva que até a criança entende. E muitas vezes funciona até para que ela delate esses casos acontecendo dentro da própria casa. Você que já milita e visualiza essa área, né? Está acontecendo mais denúncias desses casos ou ainda a coisa está muito enrustida e amarrada dentro de casa porque quase sempre você teria que denunciar um parente? Está acontecendo as denúncias, está sim. Mas ainda há resistência da justiça em apurar por causa dessa lei. Para o senhor ter uma ideia, hoje no Brasil são mais de 2.000 crianças que tiveram inversão de guarda. São mais de 2.000 crianças que estão nas mãos de pessoas que estão maltratando e abusando delas por causa dessa lei, né? Quando você, Celso, perguntou para mim do vídeo se estava acontecendo coisa pior, é importante a gente voltar na história e entender que o Richard Gardner, ele se utilizou para poder falar sobre para ele poder defender os pais que ele estava defendendo, que eram pessoas perversas, ele se baseou em Alfred Kinsey, que foi uma pessoa que estudou sobre a sexologia americana na época da Segunda Guerra Mundial. E esse Alfred Kinsey, psiquiatra, né? O que ele fez? Ele pagava criminosos para abusarem das suas crianças e, num relatório, dependendo de como essas crianças atingiam o orgasmo, então esses pais colocavam lá no relatório, a 2 minutos a criança ruivava, a 2 minutos a criança gemia, a mais 5 minutos a criança gritava. E ele pagou também soldados nazistas nos campos de concentração com as crianças judias para fazerem a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre essa lei, a gente tem que pensar que essa lei está infiltrada ideologia nazista, ideologia pedófila, ideologia de tudo que não presta está nessa lei.
Para o senhor ter uma ideia, os visitórios que hoje nós temos em São Paulo, e eu falo em São Paulo porque foi aonde meu braço alcançou como advogada e morando em São Paulo, o visitório que nós chamamos em São Paulo de CEVAT, nada mais é do que como se fosse o campo de concentração. Porque essas crianças que estão... sofrem abuso e faz a denúncia, e aí a gente pede visita assistida, então, de 15 em 15 dias, é levada para esse lugar que durante a semana seria o estacionamento do fórum. E aos finais de semana serve como visitório. Então, a mãe chega de um lado, deixa a criança, os psicólogos, assistentes sociais pegam essa criança, às vezes a criança não quer ir, às vezes a criança está vomitando, às vezes a criança tem constipação e elas são obrigadas a entrar. E do outro lado entra os pais. E lá as crianças são obrigadas a ficar 4 horas com quem ela não quer, com quem ela não tem afeição, porque ela foi abusada, e ela só pode sair se esse pai falar, não, tudo bem, pode deixar ela ir, que geralmente eles não fazem. Que geralmente eles ficam 4 horas fazendo questão. As crianças não podem entrar com câmera fotográfica, as crianças não podem entrar com celular para filmar, mas os pais entram e fotografam. Então, eles colocam no processo, olha como o meu filho está feliz comigo lá no CEVAT, a visita, como foi. Só que, na realidade, essa criança, ela sofreu para entrar, para poder estar lá. E a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu tenho no WhatsApp o grupo do que a gente debate a respeito, e nós tivemos 3 fotos desse lugar. E eu fiz questão de passar elas para branco e preto. E aí eu coloquei no grupo as fotos em branco e preto do CEVAT e depois os campos de concentração de Auschwitz. Não tem diferença. Não tem diferença, né? Não tem diferença. Eu posso dizer para o senhor que no Brasil hoje nós estamos vivendo o nazismo brasileiro. Que coisa de maluco, né? O senhor está ouvindo, né? O que ela está dizendo, né? Ela está falando para o senhor aí, ó. E é das crianças do reino dos céus. É das crianças do reino do céu. Isso que me mais dói. O que mais me dói é isso, porque hoje as crianças estão sofrendo violências de todos os tipos. Porque nós sabemos que as crianças é o reino dos céus. E o mais grave, Celso, que inclusive a maioria em lares cristãos. Que o pai se diz cristão, né? Sim. Estou falando de ateus, não. E está virando também um foco para ganhar dinheiro, né? Quantas quadrilhas nós estamos desmontando aí, palmas para a polícia que tem corrido atrás e que tem feito, né, uma observação e fechando grupos aí de pedofilia, né, Paulo? É verdade. Vendendo fotografias, vídeos, erotismo puro em cima de criança, até de bebê, gente. Isso foi objeto também lá na CPI da pedofilia, no Senado, que o senador Magno Malta liderou e que teve mudanças, inclusive, importantes na legislação. E agora também, além dessa questão que a doutora Patrícia falou, tem a questão do suicídio, né, da automutilação, a questão da baleia azul, que também vai ser objeto de investigação, a questão também dos orfanatos será objeto, por quê? Porque tem muitas instituições que fazem de conta, que tomam conta das crianças, recebem dinheiro estatal, quer secretarias municipais, secretarias estaduais, para tomar conta das crianças, e ao invés de promovê-las para adoção, faz exatamente o contrário. Por quê? Porque elas querem receber o dinheiro do convênio, condenando-as a ficar no orfanato até 18 anos. Isso também será objeto de investigação pela CPI, que terá a presidência do senador Magno Malta e a relatoria da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Poxa, bela relatora. Né? É complicado, né? Você falou 18 aí, eu me lembrei do 18 de maio agora, que é exatamente um dia, né, em que se colocou para que se faça o combate à questão da pedofilia, né? Existe um dia de combate ou de lembrança para que se combata a pedofilia. Eu acho que é até para amadurecer a ideia de que todo dia é dia de denunciar. Sim. Eu aproveitei um vídeo de não sei nem se é muito recente ou se do ano passado, mas como não muda o dia, vale para hoje também. Coloca aí, por favor. Os crimes de pedofilia acontecem em todos os lugares e em todas as classes sociais. O criminoso pedófilo é uma pessoa comum, muitas vezes do círculo de convivência da criança, podendo até mesmo estar dentro de sua casa. Mas pode também ser um desconhecido, que aborda a vítima pessoalmente ou pela internet. Acredite, essa situação é mais comum do que se imagina. O silêncio gera a impunidade. Preste mais atenção no dia a dia do seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Procure pessoalmente o promotor de justiça ou o conselho tutelar da sua cidade e denuncie. Todos contra a pedofilia.
Toda cidade tem que ter um conselho tutelar, Paulo? Sim, pela legislação, sim. Os conselheiros são eleitos pela sociedade. Aqui no nosso caso, DF, né, tivemos agora recentemente, tem toda uma estrutura boa, mas nem todos os locais do país têm a mesma estrutura. E que é, digamos, a primeira porta para observar e atender essas denúncias que são feitas. Fala-se em abuso, né? Nós citamos um abuso que é terrível, o abuso sexual. Mas há outros tipos de abuso. Sim. Né? Se você for olhar, por exemplo, a exigência de que a criança vá lá nesse local que você citou ainda há pouco. Cevate. Cevate chama? Isso. É lá em São Paulo. Lá em São Paulo chama Cevate. O que os pais estão fazendo lá? Ou por que há esse encontro lá? Exatamente por causa que a gente pede a visita assistida ou o juiz determina que a guarda compartilhada seja imposta para que a criança tenha mais contato com essa pessoa que ela não tem afeição. Então, aí se estipula essas visitas. O que se faz lá, pelo um vídeo que eu vi uma criança jogando bola com um pai lá. Sim. Mas exatamente o que se passa, e é isso, nós temos agora uma advogada que é da OAB Mulher São Paulo, que vai entrar com requerimento para a OAB, para que no prazo de 3 meses nós possamos ter acesso lá e podemos acompanhar os casos, fotografar, filmar, documentarmos exatamente o que se passa no Cevate. Temos denúncias sérias através da Childhood, que é um órgão que defende as crianças, mas, sinceramente, para mim e para esse grupo de advogados que estamos fazendo a denúncia, não está muito claro como é esse Cevate, como que ele funciona. Pelo menos nas fotos que eu vi, ele não oferece nenhum tipo de acolhimento. Não tem playground, é um estacionamento do fórum que é usado para acolher essas pessoas, essas crianças e esses abusadores, esses pais que não deveriam nem, a princípio não deveria nem estar junto com elas. O senhor gostaria de estar, vamos dar um exemplo, alguém que roubou o seu carro, o senhor aceitaria ficar com ele na frente dele durante 4 horas? Muito isso complicado, que é isso que eles têm feito com as crianças. Por mais que a gente possa ser perdoador, né? A gente acabaria caindo naquela, eu perdoo, mas não esqueço. É complicado, não é, Paulo? Por mais que seja, né? É verdade. Agora, nós temos instrumentos dentro do ordenamento jurídico para aferir isso. Então, a doutora Patrícia, com outras juntas de advogadas, psicóloga mães, também estarão no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, levando esse reclame, inclusive em questões processuais, com flagrantes erros processuais, para que o CNJ, que é o órgão responsável, possa dirimir as dúvidas, possa aferir e, principalmente, resolver essas questões que estão afligindo não só as crianças, mas também os seus pais. Paulo, acho que nós já fizemos alguns programas juntos aqui falando sobre bullying. Sim. Né? Houve um período, por exemplo, que se bateu demais na questão do bullying, se falou demais disso, né? Não faltaram parlamentares dizendo que tomariam providências e tudo mais. O bullying também é uma forma de violência que às vezes marca para o resto da vida e mais 2 dias. Sim. Sinceramente, dentro do Congresso, aconteceu alguma coisa de auspiciosa que realmente ajude a combater o bullying? Bem, foi criado frentes parlamentares de combate ao bullying, não é? Foram apresentados também projetos de lei e também demandas junto ao Ministério da Educação para que dentro dos programas do Ministério tivesse uma atividade mais eficaz nas escolas, principalmente em relação aos pedagogos e professores que lidam diariamente com essas crianças. Foi dado um primeiro passo, muito tímido, mas alguma coisa tem sido feito pelo Ministério da Educação. Tem sido feito? Tem sido feito, mas timidamente, mas tem sido feito. Eu vi um vídeo da Agência Senado, né? Falando, por exemplo, de 8 tipos de bullying que devem ser evitados, principalmente dentro das escolas. Não sei se você viu esse vídeo, é de super interessante, me permitam colocá-lo, porque eu acho que tudo que a gente puder fazer e mostrar, porque às vezes você não visualiza que uma criança está sofrendo bullying. Coloque aí, por favor. Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência.
Veja agora os 8 conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. Parabéns, né? Os colegas lá da agência Senado. Ela falou durante a narração de que tinha passado pelo Senado e estaria na Câmara. O projeto está na Câmara ainda, tramitando. Ainda na Câmara? Na Câmara, tramitando nas comissões. Primeiro na Comissão de Educação, depois na Comissão de Justiça, até ir para o plenário. Se o plenário não alterar o projeto original do Senado, vai para o presidente. Se alterar, aí volta para o Senado de novo. Então tudo é muito lento, né? Eles não dão, né? Você fala de uma reforma, vamos votar em 30 dias, porque quero, né? Isso. Aprovar logo e faz de tudo o possível e geralmente o impossível para que a votação aconteça e a contento, né, de quem mandou a reforma. Agora, num caso como esse, não há urgência urgentíssima. Poderia ser apresentado no Colégio de Líderes, o requerimento ser aprovado e o presidente da casa pautar. Só que muitas vezes outras matérias políticas, partidárias, eleitorais, acabam tendo a prioridade. Trabalhando nesta área de defesa, aí na área da criança, que você mergulhou porque forçosamente caiu nela, né? Você ganhou mais amigos ou mais inimigos? Eu acho que os inimigos viraram meus amigos, porque foram eles que me projetaram a estar hoje aqui. Eu acho interessante porque a resistência deles me fizeram eu estudar a respeito, ir a fundo, entender o que está acontecendo. Quando a gente vê uma matéria dessa sobre bullying ou sobre a baleia azul, o que eu trouxe para o senador Magno Malta em agosto de 2016 foi a causa. O bullying e a baleia azul é a consequência das crianças feridas. Exato. O senhor entendeu? Então, nós até agora estávamos cuidando das causas. E eu trouxe para o senador Magno Malta falando o seguinte: vamos cuidar, vamos cortar o mal pela raiz? É isso que está acontecendo. O problema está vindo de casa. Antes de que estourasse essa história de baleia azul, doutora Damares, que já esteve comigo aqui inúmeras vezes também, né? Damares Alves, falava exatamente e me mostrou alguns vídeos. Sim, meu Deus, se não gosto nem de automutilando. lembrar, não teria coragem de colocá-los no ar. Crianças se enforcando, crianças se matando, e fazem isso às vezes ao vivo, né? Botam lá no aparelhinho lá, filma o que estão fazendo. E aí se falava de dor da alma, Paulo. É exatamente o que a Patrícia está falando agora, né? Dor na alma. A criança fica marcada, ela fica com a alma dolorida. Porque ela fala e ninguém ouve. Ela fala e ninguém ouve, então vão me matar. Entendeu? Por que olha, nós temos casos de crianças que chegam na escola e vão passar a mão no bumbum do outro coleguinha. Por quê?
porque o pai faz isso em casa. A criança vai fazer, tem comportamento de erotização nas escolas, porque elas sofrem isso em casa. Você tem uma ideia, Celso? Nós recebemos lá no gabinete do senador Magno Malta uma senhora, mãe de um garotinho de 3 anos, em que o pai é abusador, famoso no mundo jurídico no seu estado, e ela veio dirigindo mais de 1.000 quilômetros para pedir um socorro aqui em Brasília, e quando estava lá o garotinho, ele começou a chorar, e eu perguntei por que ele está chorando, e a mãe falou assim, ele não pode ver ninguém de terno, porque lembra do pai abusador, garotinho de 3 anos. E aí eu fui ler o laudo, né? E o laudo terrível, inclusive com fissura anal, e lá constava o depoimento da criança, né? Papai, bumbum dói. Será que uma criança de 3 anos seria capaz de inventar algo tão bárbaro? Então com isso, certeza, obviamente, não pode ficar impune e temos que levar adiante todas essas denúncias. Outro caso, teve uma criança também de quase a mesma idade, que fala assim, mamãe, eu estou ficando cada dia mais forte, eu não choro mais quando o papai faz isso comigo. Falou isso para a delegada de polícia. Eu estou ficando forte. Meu Deus. Criança de 3 anos de idade. Engraçado, né, doutor? Que é a primeira idade, a primeira infância que está sendo roubada no Brasil. Quando a gente fala da gente mudar essa lei e mudarmos essa questão familiar, é porque nós estamos tratando da nova geração. Imagina que essas crianças, daqui 10 anos, elas vão estar sendo, por exemplo, os meus clientes hoje, de 12 anos, daqui 10 anos, eles terão 24 anos. Eles serão os nossos futuros médicos, os nossos futuros políticos, os nossos futuros professores. Como que eu, uma idosa, vou querer ser cuidada por uma criança que foi abusada, se ela não for tratada psicologicamente? E ainda há aquele dito, né, que eu tenho ouvido falar constantemente quando tratamos do assunto, né? É que a criança abusada de hoje será o abusador de amanhã, né? Sim, Aprendeu que isso é uma normalidade. Sim. Não há um combate, né? O pensamento para com a criança, né? Eu vejo os governos, né, sempre em campanha política, Paulo, falando, né? Nós vamos construir creche, vamos fazer creche, programaram uma série delas aqui para Brasília, construíram até um bom número, mas não construíram todas, nós ainda temos crianças necessitando. Eu estava vendo um estudo agora recente, de poucos dias agora, do IBGE, né? Mostrando que as mães estão saindo para trabalhar fora, e o que tem impulsionado, né, a mãe a poder fazer isso, é que ela tem uma creche para deixar o filho. Isso é de suma importância. Porque largar o filho, sei lá, Deus com quem, né? A gente tem que ficar preocupado. Nós temos visto tipo de abuso em todos os lugares. Você acha que está deixando o filho na escolinha ali, que ele está livre disso tudo? Tá nada. Você vai deixar ali da suposta e falsa creche? Tá livre? Tá nada. Mas bota essa matéria aí. Eu achei interessante esse levantamento do IBGE, mostrando exatamente que devemos dar creche para que os filhos estejam lá e as mães possam participar efetivamente do mercado de trabalho. Coloque. Os homens dedicam cerca de 11 horas semanais a tarefas domésticas e as mulheres em torno de 26. Já no mercado de trabalho, apesar do nível de desemprego que chegou a 12% no final do ano passado, a participação das mulheres aumentou. O crescimento registrado de 2015 para 2016 foi de 51,19% para 51,40%. E como seria essa dupla jornada sem ter com quem deixar os filhos pequenos? Eu estarei desempregada agora lá em casa sem alimentação, com certeza, né? E o número de mulheres no mercado pode aumentar ainda mais se elas tiverem onde deixar os filhos, principalmente os pequenos, com idade de 0 a 5 anos. De acordo com o estudo do IPEA, a creche é apresentada como uma das alternativas para ampliar o número de mulheres empregadas e também o número de horas trabalhadas. Ainda de acordo com o estudo, aquelas que conseguem deixar os filhos em creches têm taxa de participação no mercado de 68%, quase 20 pontos percentuais a mais do que as mães que não deixam. Para Marcela, ainda sobra tempo para fazer outras coisas. Facilita bastante, porque aqui é período integral, então, independente do horário que você entre no trabalho, você consegue
né, administrar e ter outro tipo de atividade também depois do trabalho. Mas nem todas as famílias conseguem vaga em creches públicas e que sejam próximas do local onde vivem. Maria conta que a creche fica a cerca de 30 quilômetros da casa dela e mesmo assim facilita muito. Antes ela tinha que levar a filha para o trabalho. Como a gente não fica em casa, então o local mais perto é o do trabalho. Então qualquer coisa que houver que acontecer dela na creche, o deslocamento do trabalho para a creche é bem mais fácil. Essa última aí, falando daqui da cidade, né, Mano Berg? Paulo, você que visualiza essas políticas todas aí, o governo do Distrito Federal está cumprindo com a obrigação dele de formação de creches? Muito longe daquilo que foi prometido, inclusive, na campanha eleitoral, né? Não só pela questão orçamentária, mas também por uma questão de vontade política de cumprir as promessas de campanha. Então, na prática, as mães, né, não conseguem vagas nas creches, acabam muitas vezes improvisando, botando um cuidador, um vizinho, um parente, para que ela vá para o mercado de trabalho. Melhor seria, se a família tivesse condições, ela ficar em casa, né, tomando conta dos filhos, né? Você viu que a maioria mas sabe, muitas vezes Você viu uma das senhoras, uma das primeiras que falou ali, eu estaria em casa, como diz outro, meus filhos passando fome, Mano Velho. Mas infelizmente isso muitas vezes não é possível, elas vão para o mercado de trabalho e muitas vezes acabam também terceirizando a educação dos seus filhos, né? Ou seja, a escola, ela não tem esse papel, o papel dela é apenas de ensinar. O papel educacional do lar, exatamente, né? E muitas vezes isso ocorre, problemas também, entre o papel da escola e da família. Os pais terceirizam, né? Então, obviamente que é uma comodidade colocar os filhos no período integral, mas muitas vezes também acaba ficando muito afastado da família. No seu trabalho, você ouve crianças? No meu trabalho? Sim, quando você está executando, que a mãe está lá reclamando. Sim. E o contrário pode ser verdadeiro também. Sim, há menos casos, mas há casos também de mães abusadoras. Sim. É que a questão é a seguinte, a mãe pedófila, se é que pode falar pedófila, né? A mãe abusadora sexual é menor do que homens, pais e padrastos. O que a gente vê, as mães, é maus tratos, não cuida bem, não dá alimentação, não troca as fraldas, a criança com assadura em grau elevado. Então, as mães, elas são mais a questão dos maus tratos. Agora, a questão do abuso sexual é muito peculiar à questão masculina. Agora, o que eu vejo nesse mundo que a gente está vivendo de alienação parental é a troca de papéis. Então, nós temos a mulher que ela saiu para o mercado de trabalho e o homem que quer assumir o papel da mulher. Ao ponto deles postarem nos grupos sociais, eles amamentando as crianças. Temos fotos de homens amamentando as crianças. Mas sem leite, né? Sem leite, entendeu? Eles querem fazer o que é algo da mãe fazer. E eles dizem que eles querem fazer porque eles querem ser pais e deixem nós fazermos, porque embora nós não fazemos que nem as mães, mas queremos participação. Eu não acho errado que o pai participa, né? Mas eu acho que tem que haver respeito pelas crianças. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto, e a geração atual tem sido expert no assunto, é dividir deveres, né? Sim. Você vê tanto o pai como a mãe tomando conta de filhos, o pai ajudando a mãe, levando a criança ali pro brinquedo, né? Pro parquinho e tudo mais, enquanto a mãe faz alguma coisa em casa. Isso a gente tem visualizado. Lá onde a gente mora, né, Paulo? A gente vê demais, porque há uma geração, né, em Águas Claras, há uma geração de pais e mães ali, uma meninada de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Que é impressionante. Agora, daí, em todo caso, é caso para a gente pensar que pode estar acontecendo alguma coisa errada, Paulo? Não, claro que não, e é para isso que nós temos profissionais na área, né? Principalmente no ramo da psicologia, na medicina, para aferir isso com muita prudência, com muita cautela. Porque, obviamente, nós temos restrições a essa lei da alienação parental, mas, obviamente, existem casos concretos em que a mãe realmente faz alienação. Que não é caso de pessoas que abusam por questões de separação, de traição, questões patrimoniais. A gente também tem essa visão que às vezes também ocorre isso. A gente não pode perder o foco também. Conclui aí com aquele quase 1 minuto.
Essa CPI vai dar onde? Na pizza? Não, claro que não. Lá, o Senado, o gabinete do senador Magno Malta, está recebendo denúncias. Ainda ontem nós tínhamos lá inúmeros sapatinhos na frente do gabinete de mulheres que tiveram seus filhos abusados. E, obviamente, a CPI fará essas investigações, não só na questão do abuso, mas também na questão da creche, a questão do suicídio e da automutilação. Patrícia Alonso, você volta para São Paulo um pouquinho mais confiante ou ainda continua será? Olha, eu volto muito confiante. O que Deus fez conosco ontem à noite foi algo assim sugênis. Nós estivemos no plenário do Senado e onde o senador Magno Malta reafirmou a CPI dos maus-tratos. Eu creio que há um profeta no Brasil. Há um profeta no Brasil. Aquela serva de Naamã que falou para Naamã, há um profeta em Israel. Eu creio que há um profeta no Brasil chamado senador Magno Malta e a sua assessoria. O Magno defende isso com unhas e dentes. Sim. Né? E ele é forte demais. Sim. Né? Forte a ponto de captar tudo, né? Ele é leão. Naquela CPI da pedofilia, quando falo do assunto, vem uma foto que você deve ter visto. Sim. Lá, Paulo, daquela criança, acho que de 2 meses, abusada. Sim. Né? Meu Deus do céu, aquilo me machuca até hoje e já faz anos que nem os animaizinhos fazem isso com as suas crias, né? Nós estamos piores que os animais. É brincadeira. Né? Como é que a gente chega aqui no Alienação Parental? Né, nós temos um e-mail, doutora. Coloca o e-mail da doutora aí. Isso, doutora.patricia.alonso@gmail.com. E aí o livro realmente já está acabando, mas aí eu passo para o PDF para os colegas advogados. Faz igual, Paulo tirou cópia lá, mandou para mim primeiro, para que eu pudesse ler e depois trouxe o original. O mais importante é que as pessoas tomem ciência disso, os advogados tomem ciência disso e coloquem nos processos em defesa da criança. Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, Alegria Celso. em conhecê-lo. Vindo da Brasília. A porta aqui é aberta 24 horas por dia, viu? Muito obrigada. Seja bem-vindo. Paulo, obrigado. Obrigado. Né? Veio ontem, veio hoje. E se eu convidar, ele amanhã vai estar aqui também, na segunda-feira, né? Porque é quase uma intimação, né, Paulo? Obrigado. Obrigado. O Paulo também é um que briga e luta, sabe, e coloca o coração nessas causas. Com certeza. Obrigado. Grande abraço.